Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor seja derramada de forma abundante sobre todos nós. Amém? Eu sou o pastor Alain, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Estou aí servindo ao Senhor nesses dias, né? Fazendo esses encontros virtuais para alimentar e fortalecer e orar e ter essa proximidade, né, com os irmãos. Então, que Deus possa derramar bênçãos grandiosas, maravilhosas na vida de todos, né? Vamos meditar então nesta manhã em Êxodo 2, de 11 a 22, que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então viram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Por que eu voltei aqui no capítulo 2 de Êxodo? Por que eu estou falando isso que eu já falei, né? Foi um dos nuances da história de Moisés. Porque eu quero agora, irmãos, entrar num subtema da vida de Moisés. Até ontem a gente falou de momentos de ira de Moisés e vimos o custo, o preço alto que ele pagou diante da questão da ira na sua vida. Obviamente, como eu disse para os irmãos, houve momentos que a ira de Moisés foi no sentido da indignação, foi uma ira justa, porém, ele teve também momentos muito explosivos, muito difíceis, e que no final da sua carreira, na sua velhice, lhe custou um preço muito alto, porque ele não pôde entrar na terra prometida, assim como aquela geração que saiu do Egito não pôde entrar, devido à reclamação, à murmuração. Muito bem, só que eu quero entrar agora num novo subtema, e eu quero falar sobre as lições que Moisés teve que aprender, tá certo? E a gente precisa entender, irmãos, que a escola de Deus é muito diferente da nossa escola que nós passamos na vida, essa escola secular, A escola de Deus é muito mais criativa do que você imagina. Eu e você somos ainda matriculados nessa escola de Deus, viu? Essa escola de Deus não acaba. Aí você fala assim: vai acabar quando a gente estiver com Cristo? Também não. Bom, nós vamos subir nessa escola de Deus. É o seguinte: nós passamos a vida toda aqui na mesma série, entendeu? Na mesma série, todo mundo. E aí nós vamos só subir de série quando a gente for para o céu. Aí a gente sobe para o nível mais alto, entendeu? E lá nós vamos aprender, vamos passar pela escola de Deus lá eternamente. Só que já lá vai estar no outro nível, gente, Aqui nós estamos nesse nível aqui, nosso, Então,
a gente está caminhando com Cristo, né? E Deus sabe o potencial de cada um de nós. E é assim que é importante entender e lembrar que o Espírito Santo nos capacita de dons. Você vê, os dons espirituais não é a gente que adquire, não é a gente que compra ou que a gente adquire. O dom espiritual é fornecido pelo Espírito Santo do jeito que ele quer. Então, as pessoas não leem a Bíblia direito e acham que ela pode reivindicar o dom. Não. O dom espiritual é dado pelo Espírito como lhe aprouver. Não é uma coisa que nós conquistamos ou que nós reivindicamos. É o Espírito Santo que nos dá do jeito que ele quiser. Tá certo? Então compreenda isso para você não ficar frustrado. Ah, por que eu não tenho esse dom que o irmão tem? Oh, meu querido, aprenda. Todo dom, não existe dom melhor ou pior. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios. Né? O melhor dom, irmãos, todo mundo pode ter, é o dom do amor, né? O amor é o excelente caminho, né? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. E esse dom, irmãos, todo mundo pode ter, tá certo? Esse é o excelente dom. Muito bem, voltando aqui, então a escola de Deus não está limitado à ideia de educação como a gente pensa que é a educação. A educação de Deus, o ensino de Deus, ele é promovido através da graça dele, do amor dele, do cuidado dele para conosco. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Davi, ele foi treinado para ser pastor de ovelhas. Não foi? Foi. A vida dele, ele cresceu aprendendo a pastorear um rebanho de ovelhas, né? Mas o que Deus fez? O colocou para ser rei de Israel. Olha aqui, como é que Deus faz, irmãos? Olha que Deus é tremendo, não é verdade? Um outro exemplo, os discípulos. Vamos pegar Pedro, João, Tiago, André. Eles foram treinados, educados para serem pescadores. O que isso tem a ver? Pescadores, né? Passou a vida toda, aprendeu, né? Tudo era a vida deles, o alimento deles, a renda deles vinha do pescado, vinha lá de pescar ali como eles chamavam, Mar da Galileia. Não é nem era mar, mas para eles era tudo que eles tinham. Então aquele lago de Genezaré era o mar deles, o Mar da Galileia. E lá eles tiravam o alimento, a renda, tudo gerava em torno disso. E esses irmãos, né? No caso Pedro e André, Tiago e João, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Provavelmente Zebedeu tinha uma indústria pesqueira, né? E ali eles trabalhavam juntos, né? Então tinha dia que pescava, tinha dia que não pescava, tinha dia que era bom, tinha dia que não era bom, né? Eu nunca gostei de pescar, assim, nunca tive essa fã não. Mas meus irmãos, todos eles, exceto eu, gostam de pescar lá em Mato Grosso. Mato Grosso tem muito rio, né? Tem o Rio Cuiabá, tem o Pantanal, tem uma série de lugares lá fabulosos. Tem muita gente que sai daqui de Minas Gerais para ir lá para Mato Grosso pescar lá, porque sabe que o negócio é bom, né? Tem um lugar lá no Pantanal chamado oh meu Deus, surgiu aqui o nome, Chucararé, uma coisa assim. É um lugar, um alagado que tem muito profundo lá e que é um lugar muito bom para pescar, né? Eu nunca gostei, não tenho paciência com pesca não, tá? Mas vamos voltar aqui nos discípulos. Estou conversando demais hoje, não estou? Então vamos lá. Os discípulos foram treinados para serem pescadores. Mas o que Deus fez? Deus os chamou para serem apóstolos, para serem evangelistas, né? Para serem pescadores de homens. Pescadores de homens. Olha que transformação. Olha que escola criativa de Deus, não é? Criativa a escola de Deus. Um outro exemplo é Paulo. Paulo foi treinado como um rabino.
Paulo ficou sentado aos pés de Gamaliel, irmãos, um rabino famoso, estudioso, né? E Paulo foi discípulo de Gamaliel, então ele foi treinado para ser um rabino judeu. E o que Deus fez com ele? Ele foi transformado, foi chamado para evangelizar os gentios. Olha que escola diferente de Deus, irmãos. Aí você pensa assim, eu nunca vou ser nada diante de Deus. Quem disse isso, meu querido? Não importa. Olha, Deus não trabalha na mesma perspectiva da educação secular, entendeu? A educação de Deus, o refino de Deus, a moldagem de Deus é totalmente diferente. O que você tem que fazer? Se entregue nas mãos de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Então, irmãos, para ensinar lições significativas a Moisés, a graça e a paciência de Deus se manifestaram repetidamente na sua vida, moldando, exercitando, ensinando. E quais foram as lições que Moisés aprendeu? É isso que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Nós vamos entrar nesse subtema da vida de Moisés. Quais foram as lições de Deus? O que Deus ensinou? Como é que Deus foi trabalhando? Como eu disse para vocês lá no primeiro dia do estudo de Moisés, não olhe Moisés pelos seus fracassos, viu? Cuidado. Moisés, apesar de deixar a ira tomar conta muitas vezes da sua vida, mas Moisés aprendeu muito, cresceu muito. Gente, aquele homem que saiu aqui do Egito, fugindo de Faraó, como a gente leu aqui em Êxodo 2, de 11 a 22. Esse homem que foi criado no palácio, educado pela melhor civilização da época, era a civilização mais apurada, mais tecnológica que tinha. Até hoje, a cultura, o conhecimento egípcio ainda é enigmático, né? Como é que eles construíram aquelas pirâmides, gente? A ciência, a medicina egípcia, tudo que o Egito tem, gente, é fabuloso. É de um conhecimento de deixar a gente queixo caído. Até hoje, a ciência não conseguiu desvendar todo o conhecimento egípcio. E Moisés foi educado nessas escolas egípcias, gente. Imagina o quanto que esse homem teve de bagagem, de conhecimento. Só que a escola de Deus na vida dele foi totalmente diferente. O ensino de Deus, a moldagem de Deus, coisa que o conhecimento egípcio não lhe deu. Tanto é que ele fez essa burrada aqui, não é? Vamos usar a palavra aqui. Ele matou o soldado egípcio. Ele diz aqui o texto, ele pegou, viu os hebreus brigando. Lembra que eu falei com vocês? Deus já estava de alguma forma trabalhando na vida dele, ele querendo já se aproximar mais dos hebreus. E aí quando ele vê a briga dos hebreus, né, vê o soldado espancando um hebreu, ele vai lá, mata o soldado. Aí no outro dia ele vê dois hebreus brigando, achando que os hebreus falam, chegou o nosso herói, chegou o nosso libertador. Os caras falam assim, quem é você? Quem te fez juiz entre nós? Né? E aqui começa a escola de Deus na vida de Moisés mais profundamente. Porque aí ele teve que fugir, foi parar lá no deserto de Midian, encostou lá num poço, chegou lá, encostou num poço. Essa imagem aqui de Moisés sentado junto a um poço, irmãos, o que vem na sua cabeça essa imagem? O que vem na sua cabeça? Escreve aí para mim. O que vem na sua cabeça de ver Moisés sentado junto a um poço? O que vem na sua cabeça assim? O que Moisés estava fazendo ali? O que ele estava pensando? Vamos fazer melhor a pergunta. O que você acha que Moisés estava pensando quando chegou ali junto a esse poço? E sentou lá. E ficou lá. O que vem na sua cabeça? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Reflexão. Um está falando reflexão. O que você pensa?
Nils colocou uma figurinha aqui, não sei. Olha, irmãos, cuidado com essas figurinhas emotion. Essa figurinha que o irmão Nils colocou significa que ele está chorando de rir. Aí eu não sei se Moisés estava chorando de rir. Uma burrada, um remorso, né? Olha, irmãos, para mim, tudo isso que vocês falaram tem a ver. Eu vejo o seguinte, que a cena de Moisés ali fugindo, parando lá naquele deserto, encostando junto àquele poço, é como diz assim, e agora? O que vai acontecer? Né? A ficha começou assim, o que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Né? Um remorso, uma culpa, um tom de grande preocupação dali por diante, como é que seria, não é? E aí, o que aconteceu junto àquele poço? Aconteceu uma grande mudança, irmãos. Ali você vê que a escola de Deus, como que Deus vai funcionando. Ali ele viu uma cena de umas pastoras indo, cuidando do rebanho, né? E aí tinha outros pastores que usavam aquele poço, maltrataram essas pastoras, essas mulheres da família lá de Jetro, que aqui o nome é Reuel, né? Também é um dos nomes dele. E aí Moisés, indignado, você lembra da ira de Moisés, irmãos? Moisés sempre foi movido por isso, da ira, da indignação. Ele viu aquela situação injusta que estava acontecendo, né? Viu aquele cenário daqueles pastores fazendo aquilo, ele pegou e pá, levantou. O homem era um general no Egito, um soldado habilidoso, né? Um ninja, né? E aí ele enxotou aqueles pastores todos, né? Quer dizer, agora não, depois da vez de vocês. Aí ele cuidou das pastoras, deu água para o rebanho. Aí, enfim, aí pronto. Ali foi o caminho que Deus usou. Aí quando as pastoras, né, as filhas de Reuel chegaram em casa, o pai até assustou, porque provavelmente essa situação sempre acontecia com elas, porque elas tinham que esperar os pastores, né, os homens, fazerem primeiro o trabalho deles para depois o delas. E esse dia elas chegaram mais cedo em casa e o pai falou assim, por que vocês chegaram mais cedo? O que aconteceu? E aí então elas falaram, um homem, né? Diz aqui, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Por quê? Porque os trajes, né? O semblante, as maquiagens, talvez toda a cultura egípcia estava com Moisés ainda. E aí os traços dele eram de um egípcio. Aí ele falou, um egípcio nos ajudou lá, né? Tirou água, deu de beber ao rebanho. E aí o pai dela falou assim, onde que está ele? Traga esse homem aqui. Pronto. Lógico que aqui encurtou, né, irmãos? Parece que tudo foi ao mesmo tempo, né? Ele chegou em casa, já ganhou a filha do homem. Não foi assim. Aqui é lógico, está encurtando a história. Mas Moisés então entrou, o Reuel convidou ele para morar com ele, deu um emprego para ele, enfim, viu que ele estava ali numa situação difícil, né? Talvez, né, Moisés não contou sua vida ali primeiramente, foi contando aos poucos, mas o Jetro era uma pessoa inteligente, uma pessoa que provavelmente observou que algo tinha acontecido com ele e favoreceu a mão de Deus aí, irmãos. E aí eu queria que você linkasse comigo uma coisa. Quem que era Jetro? Aqui o texto fala que eles eram medianitas. E ele era um sacerdote de Midian. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é importante para a gente seguir nesse pensamento que nós estamos falando de Moisés. E eu não posso descuidar do horário. Então vamos lá. Jetro, Reuel, como é dito aqui, era sacerdote de Midian. Sabe quem que era Midian? Vamos abrir rapidamente lá em Gênesis 25 e eu vou te mostrar quem é Midian. Gênesis 25, versículo 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura.
Depois que Sara morreu, né? Sara morreu, Abraão ficou viúvo, aí ele casou de novo, né? Casou com Quetura. Ela deu à luz a Zirã, Joquezã, Medã, Midian, Ibisaque e Suã. Irmãos, Midian era filho de Abraão com Quetura, né? A Midian era filho de Abraão com Quetura, segunda esposa de Moisés. De Abraão, segunda esposa de Abraão, Quetura. Um dos filhos dela chamava Midian. É aí que nasceu os medianitas, irmãos. Então, esse sacerdote aqui, Reuel, ou a gente vai conhecê-lo mais na frente como Jetro, ele era sacerdote de Midian porque eles eram monoteístas. Eles adoravam o Deus de Abraão. Louvado seja Deus. Então, aonde que Moisés foi parar? Foi parar na casa de um sacerdote que, né, até então, irmãos, porque a gente grava na cabeça essa palavra medianitas, a gente sempre acha que medianitas foi um povo inimigo de Israel. Foi sim, mas foi lá na frente ainda. Não foi agora. Aqui, irmãos, aqui os medianitas, eles eram um povo nômade, né? Cuidava do rebanho, e eles, como descendentes de Abraão, eles cultuavam o Deus de Abraão. Olha, o Deus único, né? Então, onde que Moisés foi parar, irmãos? Foi parar numa casa de um pastor, vamos dizer assim, de um sacerdote que adorava o Deus vivo, o Deus de Abraão. Olha como que Deus é certinho com as coisas dele. E ali então Deus começou a trabalhar na vida desse homem. Você vê que Jetro era um homem conselheiro, alguém escreveu aí, um homem sábio, aconselhou Moisés lá na frente, já quando o povo, Moisés já estava liderando. Era um homem de uma visão das coisas de Deus tremenda. Irmãos, não vamos achar assim, se ele deu a filha dele para casar com Moisés, ele logo viu, esse é um partidão, entendeu? Esse cara aí sim, esse aí eu vou dar minha filha para casar com ele. Então você vê todo um processo de Deus. Então, queridos, eu vou ficar por aqui, nem falei das lições ainda, estou só na introdução, né? A guisa, como diz Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução, né? Para entender aqui a escola de Deus, as lições que Deus foi dando para Moisés. Mas eu quero que os irmãos se atenham aqui, como que Deus foi trabalhando na vida desse homem, moldando, exercitando, ensinando, né? E Deus queria que ele aprendesse, que ele aprendesse um caminho mais honroso, né? Um caminho melhor para ele fazer a gestão das suas emoções. Olha, irmãos, converter a Jesus, irmãos, é uma alegria tremenda, é o passo inicial para a nossa vida cristã. Mas entregar a nossa vida a Jesus, irmãos, significa inaugurar um processo de transformação de Deus na nossa vida. Então, eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Beleza. Maravilhoso, é isso mesmo. Você tem que crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus e caminhar. Só que aí, irmãos, você entrou na escola de Deus, você entrou na escola criativa e fabulosa de Deus. E aí que Deus começa a trabalhar na sua vida. Então você, meu irmão, acha que já aprendeu tudo? Ledo engano. Você não aprendeu ainda quase nada. Você tem que aprender muito ainda. Tá certo? Essa escola de Deus é fabulosa. Então, irmãos, por isso nós estamos na mesma série. Entendeu? Nossa questão é o momento e o tempo de Deus na nossa vida. Mas nós estamos aprendendo, nós estamos matriculados nessa escola. E quanto mais você for duro, quanto mais você for orgulhoso, quanto mais você for
coração duro diante de Deus, quanto mais você for relutante, quanto mais você achar que é vítima, quanto mais você achar que não, né, não é você, é os outros que tem que aprender, ô meu irmão, o seu ensino vai ser mais duro, entendeu? Lembra que Deus usa sempre essa metáfora do barro, né? Do oleiro moldando barro. Irmãos, quanto mais maleável for a massa do barro, melhor. Menos o oleiro vai bater, entendeu? Menos ele vai querer amaciar. Então, quanto mais você for imoldável, inflexível, quanto mais você for rígido, você vai ter que apanhar mais. Apanhar, bater e tudo, aquela sovar mesmo, né? Como faz o pão, tem que sovar a massa, né? Quanto mais difícil for a massa, mais sova vai ter, não é? Então, a escolha é sua. Se você quer ser sovado, mais problema, né? Mais Deus vai ter que bater para te amassar, para te deixar mais mole, mais tranquilo, mais flexível, mais ávido para aprender. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos crescer, vamos deixar Deus trabalhar, vamos abrir nosso coração, vamos aprender nessa quarentena que Deus está agindo poderosamente em nossas vidas. Amém? Por quê? Moisés teve que aprender, irmãos, que o caminho mais honroso é o caminho do aprendizado de Deus, e não as explosões. Aí você fala, mas Moisés ainda explodiu, pastor. Irmãos, era para ser mais. Era para ter sido pior. Era para ser... Não acho que se Deus não trabalhasse 40 anos com Moisés no deserto de Midian, não sei não. Você fica achando que é fácil? Moisés é um homem de Deus, irmãos. Tem muito para nos ensinar. E ele aprendeu muito com Deus. Então, um Abacuque bem forte, bem apertado para todos vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Mais uma vez estamos juntos, com a alegria de servir o Senhor, de abençoar nessa tarde a vida dos irmãos, para que possamos ter um tempo de oração, de meditação na palavra, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Vamos olhar, nosso texto de hoje é Êxodo 3, de 1 a 10. Vou ler aqui. Nosso texto dessa tarde, Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então eu queria frisar aqui o versículo 1. Li tudo até o verso 10, mas eu quero frisar o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, queridos, nós vimos hoje de manhã, fizemos uma pequena introdução, né, sobre Moisés, entendendo como que Deus foi moldando, né, como que a escola de Deus é criativa e que Deus foi moldando, trabalhando, né, foi ensinando, exercitando, manifestando a graça do Senhor sobre a vida de Moisés e lapidando a sua vida, o seu caráter. E obviamente, como eu disse para os irmãos, se ele teve momentos de explosões de raiva, justamente porque era preciso ser trabalhado isso na sua vida. Aí você pode pensar, mas ele ainda teve, pastor, ele não foi totalmente transformado. Não é isso, irmãos. A questão não é essa. A questão é que Deus trabalhou muito na vida de Moisés. E é essa subtema que nós estamos trabalhando. As lições que Moisés teve que aprender. Porque senão ia ser pior. Deus não ia chamar Moisés sem trabalhar com ele. Os 40 anos que ele ficou no deserto, né, ali junto a Midian, né, cuidando do rebanho, como diz aqui, do rebanho de Jetro, né? Então provavelmente ele tinha parceria aí nesse rebanho, nesse cuidado, tendo em vista que ele casou com a filha de Jetro, né? Então ele foi sendo trabalhado. O Moisés que saiu correndo do Egito, fugido do Egito, agora passando pelo deserto da vida, um deserto literal no caso dele, né? Não só metafórico, não só um deserto subjetivo, mas um deserto literal mesmo, cuidando daquele rebanho. E comparado a outros homens, como Davi, como Paulo, como os próprios discípulos, Deus foi trabalhando e lapidando a vida de Moisés. Então, vamos caminhar agora para as lições. A primeira lição que eu vejo muito importante na vida de Moisés, que ele teve que aprender, foi a solitude com Deus. O que é solitude, pastor Alan? Irmão, solitude não é solidão, tá? Não sei se vocês lembram, uma das primeiras mensagens que eu preguei, logo que começou essa quarentena, falei sobre o afastamento, né? Eu me lembro muito bem que nós pregamos em Eclesiastes, é tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Foi aí que nós trabalhamos a mensagem. E eu disse sobre a importância da solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é se sentir sozinho, sentir abandonado, né? Solitude não. Solitude é um estado que você escolhe ficar. A solidão não. A solidão a gente não escolhe, ela vem, tá certo? Ela vem. Agora a solitude é uma escolha sua. É uma ação sua em função de você que deseja ficar a sós com Deus. É diferente, entendeu? Então o cristão ele tem que aprender essa virtude da solitude, de estar a sós com Deus. E Moisés, né, ele teve que aprender a ter momentos a sós com Deus. Não é à toa que ele ouviu a voz de Deus, irmãos, ali no meio do deserto, né? Então Davi, Paulo e os 12 apóstolos não somente foram usados de forma grandiosa por Deus, esses indivíduos tinham algo em comum, assim como Moisés. Eles foram treinados para o serviço, gastando quantidades significativas de tempo a sós com Deus. Vocês leu, você que está lendo aí a Bíblia toda, você deve ter notado, quem já chegou no Novo Testamento, ou vai chegar ainda, ou já terminou, né? Lá então fala muitos momentos de Jesus a sós com o Pai, né? Davi teve esses momentos de solitude com Deus. Foi nesses momentos de solitude que ele escreveu
salmos maravilhosos, né? Salmos que ali nós reflete essa relação próxima, íntima com Deus, né? Então, fruto da solitude, fruto dessa quantidade de tempo a sós com Deus. O apóstolo Paulo e tantos outros homens nós temos como exemplos aí a rodo na palavra de homens que gastaram, investiram tempo, né, com Deus. Então, há muito que aprender na sala de aula do deserto, irmãos. Na sala de aula do deserto e na sua experiência de solidão ou de solitude com Deus, é ali que começamos a ter uma pequena ideia da grandeza de Deus e o quanto dependemos dele. No deserto, começamos a descobrir a alternativa para os caminhos da ira e da autoproteção. Irmãos, Moisés era para ser muito, mas muito pior se Deus não tivesse trabalhado com ele, se o deserto não fosse uma escola para ele, né? Foi um tempo de muito aprendizado, de aprender a se conhecer, aprender a lidar com as suas reações, entendeu? É no deserto da vida que a gente vai aprendendo as nossas limitações. É no deserto da vida que a gente aprende a valorizar as coisas que nós temos. Olha, gente, não é nesse momento que nós estamos vivendo que eu acredito que as grandes mudanças podem ocorrer nas nossas vidas, porque é na escassez que a gente também aprende a valorizar quando a gente tem. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses que ele aprendeu a viver contente em todas as situações, seja na abundância, seja na escassez. E aí ele diz aquela célebre frase dele: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, nesse sentido, irmãos, para Moisés, a escola do deserto foi a terra de Midian, uma parte da península do Sinai. Tratava-se de uma área montanhosa, com algumas pastagens para os rebanhos dos nômades. Moisés chegou ali por causa da sua fuga do Egito, a consequência de ter matado um egípcio, né? E é aqui que Deus usou essa experiência do deserto e fez com que contribuísse para o bem na vida de Moisés. O tempo de exílio tornou-se um tempo de preparo, de treinamento e de desenvolvimento espiritual. Olha, gente, se Moisés não tivesse passado por isso, 40 anos ele ficou no palácio. Depois, mais 40 anos no deserto de Midian. Depois, por último, mais 40 anos no deserto com o povo, já guiando e liderando esse povo. Se Moisés não tivesse esse tempo a sós com Deus, no período do deserto, né? Ele e Deus, cuidando do rebanho do sogro, cuidando da sua família. Se ele não tivesse essa experiência do deserto, vamos supor que ele saísse do palácio e já fosse para o deserto liderando o povo. Ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar a pressão, ele não ia aguentar liderar, ele não ia aguentar o clima do deserto. O clima do deserto é pesado. De dia, né? Ensolaradíssimo, quentíssimo, à noite esfria. Então, ele teve que se adaptar, o seu organismo, seu corpo, sua mente, tudo teve que ser preparado e treinado, irmãos. E foi nesse período de solitude com Deus que ele foi aprendendo a lidar com muitas coisas. Deus foi preparando ele para a outra jornada que ele teria na vida dele. Você vê que em nenhum momento Moisés reclamava da liderança em si ou do deserto em si, né? Você vê que ele foi preparado, né, para viver a escassez do deserto, né, a pouca água que tinha, né? Mas lógico que Deus foi providenciando tudo, né, pro povo, não faltava nada. O problema, gente, é que é igual aquela história, você viveu sempre uma vida regalada, né? Sempre viveu uma vida farta, né? Você sempre viveu uma vida cheia de coisas. E aí, de repente, você é tirado daquela fartura,
né? Você tá lá cheio de coisa, farto a sua vida. Aí de repente tira tudo. Meu Deus, ninguém aguenta esse negócio não. É muita pressão. É muita coisa para a cabeça. Por isso lidar com perdas é muito difícil, não é? Lidar com mudanças bruscas é muito difícil. O luto é o quê? Luto é questão de perdas. A gente tem luto não é só quando a gente perde uma pessoa. O luto também se apresenta na nossa vida quando a gente perde um objeto que a gente gosta. Você vê, as pessoas estão sofrendo porque um animal, né, que ela cuidava morreu. Olha que na minha época não tinha esse negócio, esse fenômeno dessa relação sentimental. Já existia numa certa medida, mas não existia como hoje. É como se fosse um alguém. Eu não questiono isso de ninguém não, né? Tenho minhas opiniões sobre isso, mas cada um sabe a dosagem disso, né? Mas assim, as perdas, né? As perdas materiais, as perdas emocionais, há uma série de perdas e que o luto se faz em função dessas perdas. Os sentimentos que a gente tem de um luto em relação a alguém é também muitas vezes o luto que a gente tem diante de um outro tipo de perda na nossa vida, né? Então Moisés, ele precisou desse estágio do meio dessa, entendeu? Palácio, deserto e liderança no deserto são duas coisas bem distintas aí, que no meio disso estava o treinamento, a capacitação, o tempo que Deus lapidou muito a vida de Moisés. Eu percebo isso na vida de Davi, eu já comentei aqui com vocês. Davi, para ele matar Golias, para ele enfrentar Golias, ele precisou de um tempo muito no deserto, cuidando do rebanho do seu pai. Foi lá que ele aprendeu a enfrentar leão, enfrentar urso, né? Lobos, enfim, todo tipo de ameaça contra o rebanho. Ele enfrentou, ele lidou com tudo isso. Então, quando ele foi enfrentar Golias, ele colocou na cabeça dele, esse Golias para mim é igual enfrentar um urso que eu já enfrentei, um leão que eu já enfrentei. Deus me deu força, me deu coragem para enfrentar essas coisas. Com esse gigante vai ser a mesma coisa, ó. É sopinha. Vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou as pedrinhas dele, ó, escolheu. Ele aprendeu a escolher pedra, gente, né? Quando que ele aprendeu a escolher pedra? Aprendeu na vida ali, cuidando do rebanho, pegando aquela estilingada que ele fazia. E ele foi treinando no estilingue, foi treinando o tempo todo. Você acha que ele deu aquela pedrada certeira na testa do gigante à toa, gente? Do nada? Aquilo lá já estava, ó, viciadinho na funda, né? E ó, jogou e pá, não teve erro. E escolhia as pedras certinha. Ele sabia a pedra, o peso da pedra, a qualidade da pedra ali, a pedra boa para ser acertada, né? Para acertar o alvo, para atingir onde ele queria. Aprendeu, lidou. E aí quando ele foi pro Golias, já Deus só deu a mão dele, né? E a coisa funcionou. A coragem, né? A força veio, a força veio de Deus e a coragem veio do próprio Davi, que aprendeu a ter coragem de enfrentar os problemas diante daquelas questões tão desfavoráveis da vida, né? Mas lógico que ele teve a humildade. Você vê que Saul enfiou uma armadura para ele ir contra o Golias. Ele falou, não preciso disso não estou acostumado com esse negócio não, eu vou do jeito que eu sou, foi assim que Deus me fez, foi assim que Deus me usou, foi assim que Deus me capacitou lá, então eu vou, tenha medo não. E foi, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou, eu não estou aqui por minha causa, por minha força, eu estou pela força de Deus, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem aqui com lança, você vem com espada, você vem com tudo, e eu vou em nome do Senhor. Pegou a fundinha dele, ó, e crau na testa do gigante. Mas voltando a Moisés, estou desviando o assunto, não tô? Vamos voltar aqui a Moisés. Então, Moisés teve esse tempo de preparo.
foi nesta terra, com este povo, né, que Moisés encontrou refúgio e paz. E eu já falei para vocês hoje de manhã sobre os medianitas. Os medianitas vêm eram os filhos, veio de um filho, né, de Quetura com Abraão, desculpa. Então os medianitas Midian foi filho de Abraão com Quetura, a segunda esposa de Moisés, depois que Sara morreu, né? Então os medianitas eram descendentes de Abraão, eles fizeram amizade com esse homem sem país, né, que é Moisés, e lhe deram um lar, uma família, uma vida, e Moisés tinha se afastado muito das coisas que ele aprendera, né, a considerar até o seu próprio destino, né? Foi ali nesta vida simples que Moisés começou a aprender as lições que Deus queria ensinar-lhe. Lembre-se que Moisés havia crescido nas escolas do Egito, as quais tinham as suas raízes no politeísmo, e os medianitas, entretanto, eram monoteístas e ainda comprometidos ao Deus de Abraão. Jetro, que se tornou sogro de Moisés, era sacerdote de Midian. É provável, nesse ponto da história, que Midian fosse o único lugar onde Moisés podia ter aprendido a respeito do único Deus verdadeiro, e foi para ali que Deus o conduziu. No solo de treinamento do deserto, Moisés iria se encontrar com Deus. Deus não somente sabe o que necessitamos para o nosso desenvolvimento espiritual, Ele também tem a capacidade de prover para tal, e é implacável em realizá-lo. Imagino que houveram tempos nos quais Moisés sacudiu sua cabeça e muitas vezes se perguntou: como foi que eu cheguei aqui? Às vezes nós fazemos essa pergunta para nós mesmos: por que eu cheguei até aqui? O que aconteceu? Né? Posso imaginá-lo, porque eu também já tive esses pensamentos, né? Acho que você também já teve esses pensamentos. Muitos momentos a gente entra em crise, né? E a gente se pergunta: oh meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Mas Deus foi treinando, foi capacitando, foi moldando. E aí, à medida que o plano de Deus foi desenrolando na vida de Moisés, mais Deus foi treinando a vida dele, mais capacitando o seu coração, né, diante de Deus. A solitude com Deus, irmãos, deu a Moisés muita intimidade com Deus. Eu contei para vocês naquela live sobre os momentos de ira de Moisés. Moisés, quando questiona Deus, né? Moisés chega a ficar irado com Deus. E foi uma ira que eu li para vocês o texto, né? O texto bíblico, onde Moisés ele fica irado com Deus, porque Moisés começa a se queixar, né? Que não aguentava mais aquele povo. Ele estava sentindo peso nas suas costas e tudo, aquela situação toda, enchendo, ele não aguentando mais, né? E aí ele falou: acaso o Senhor, né, não queira me matar e tal. Foi um momento triste ali, né? Mas Deus teve misericórdia de Moisés, irmãos. Deus podia ter fulminado Moisés ali, ó. Mas, irmãos, por que eu acredito que Deus não fez isso com Moisés? Porque Moisés, irmãos, Deus conhecia profundamente esse homem, como conhece todos nós. Mas olha, Deus teve misericórdia de Moisés. Olha o quanto que esse homem, né, também passou nas mãos de Deus. Quantas coisas Deus o capacitou. Ele foi um bom discípulo, ele foi um bom aprendiz, ele foi um bom aluno. Sabe? Uma escorregada de um aluno não significa que acabou tudo. Eu já fui professor, né? Quantas vezes eu vi aquele aluno brilhante, fantástico, né? E de repente dava uma escorregada, né? Uma fracassada. Não quer dizer que acabou, pronto, aquele brilho todo, aquela virtude toda, aquela capacidade toda acabou. Não acabou não. Ele continua sendo. Moisés, ele teve seus momentos. Mas também, irmãos, tem um episódio, depois eu vou ler na hora que chegar na hora,
num outro momento eu vou ler um episódio de Moisés com Deus, que Deus queria destruir o povo. Deus ia vir com, sabe, também Deus viu ali a murmuração do povo de Israel no deserto, que foi assim terrível. E aí Deus já falou assim, eu vou destruir esse povo agora. Sabe o que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo. E falou assim, ó Deus, se o Senhor vai destruir esse povo, destrói eu junto. Me mata junto. Intercede ali, ó. Sabe? Toma a causa para ele naquele instante. Aonde é que Moisés teve essa capacidade? Aonde é que ele aprendeu a ter essa intimidade com Deus, irmãos? Aonde? No deserto. Aonde que ele aprendeu a ter essa ousadia com Deus, irmãos? No deserto. Onde é que ele aprendeu a chegar diante de Deus dessa forma? Moisés teve o privilégio de ver, ainda que fosse assim, num nuance muito rápido, né? Deus permitiu, porque ele falou, eu queria ver a face do Senhor, e ele não, nenhum ser humano, irmãos, tem capacidade de ver a face do Senhor assim, ó. Mas Deus falou assim, ó, fica nessa pedra aqui, fica aqui. Eu vou passar, você vai me ver, nem que seja num relâmpago, num nuance, né? Irmãos, isso não é para qualquer um não, viu? Ter essa visão de Deus, o mais próximo de Deus chegar assim, nem que seja assim, rapidinho, uma coisa assim, meio, né? Não muito clara, mas assim, um vislumbre, um pequeno vislumbre de Deus. Isso não é para qualquer um, não. E foi Moisés que teve esse privilégio. Onde é que ele adquiriu isso, irmãos? Aonde que isso foi causado? Onde que trouxe isso para ele? O deserto. Eu te pergunto, e nós? Vamos aproveitar esse tempo, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos crescer mais. É isso que nos faz crescer na presença de Deus, irmãos, o deserto da vida. Muito bem. Deixa eu ver as horas. Né? A gente já está caminhando aqui. Meu relógio deu uma parada aqui. Não sei, acho que é a economia da bateria aqui. Mas nós estamos chegando próximo ao término. Então eu vou ficar aqui. A lição número 1, solitude com Deus. Lição número 2 nós vamos ver depois, porque não deu tempo. Eu falo demais, né? Então vamos orar, vamos fechar aqui. Aí são 4:08. Eu comecei 3:35. Então nós estamos caminhando aí para o final, tá certo? Então, acho que dá para falar da lição número 2. Vamos falar? Então vamos lá, lição número 2. Vamos abrir lá em Atos 7:25. Atos 7:25. Atos 7:25 diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Olha, irmãos, aqui em Atos 7:25, Estevão, né, na defesa de Estevão, ele disse que Moisés sabia que iria ser o libertador de Israel. Ele havia matado o egípcio na tentativa de libertar o seu povo do Egito pelas suas próprias forças. Ele havia procurado ser o libertador sem pensar em Deus. Mas aonde que ele acabou depois dessa tentativa? Depois dessa tentativa fracassada de liderar com as suas próprias forças. Onde é que ele foi parar? No deserto. Né? Veja o quão longe ele foi. Ele foi para o deserto, né? Foi para Midian. Então ele não se encontrava num palácio, mas num deserto. E vamos escancarar aqui o negócio. Para quem estava no palácio,
para parar no deserto, é muita humilhação, não é não? Muito, muito, muito. Ele não estava liderando mais uma nação, porque lá no palácio ele fazia parte da corte política, né? Provavelmente fazia parte das decisões ali do faraó, no sentido econômico, nas medidas lá do governo da nação do Egito. Ele fazia parte, ele estava lá, ele era um príncipe. Eu não disse para vocês que a história diz que ele liderou uma das guerras do Egito contra a Etiópia e como ele foi bem sucedido? Era um homem de grande influência no Egito. Então imagina só, daqui foi parar aqui, ó. Oh, que distância, né? Então agora ele não estava mais liderando uma nação, mas cuidando de ovelhas. Olha, irmãos, de governante, né, de príncipe para pastor de ovelhas, né? É muita humilhação. Olhando na perspectiva aí, né, da situação dele. Não estou falando que a função pastor de ovelhas é uma função humilhante. Estou falando da saída do palácio do governo, da liderança no governo para uma liderança de ovelhas, né? Ele não estava a serviço do grande faraó, mas a serviço do seu sogro. Ele saiu de estar submisso a faraó para estar submisso ao sogro. Não que ser submisso ao sogro é um problema, mas eu estou falando para vocês das mudanças que foram gigantescas, né? Gigantescas. Então, essa não foi uma escola bíblica de férias, não, para Moisés. Ele gastou 40 anos no deserto aprendendo a ter comunhão com Deus, escapando dos falsos valores e ideias religiosas perigosas do Egito e analisando detalhadamente as verdades que seus pais e Jetro lhe haviam ensinado. Nós podemos chegar aqui que quando Deus chamou Moisés no final daqueles anos, o que ele havia aprendido? Ele aprendera a se contentar com uma tarefa humilde de pastor de ovelhas, reconheceu sua própria fragilidade e começou a aprender a mansidão na vida dura do deserto. E aí nós podemos ler aqui Números 12, versículo 3. Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Foi Deus que disse isso para Moisés. Qual que é a lição que ele aprendeu aqui, irmãos? Humildade, submissão, principalmente a Deus. Aprendeu a humildade, a mansidão na vida dura do deserto. Ele aprendeu, começou a aprender o quanto era importante estar humilde nas mãos de Deus. Muito bem, queridos. 2 lições ditas aqui, aprendidas com Moisés: solitude, humildade. E que Deus nos abençoe para que a gente possa aprender essas grandes lições na vida. Amém? Que Deus fale ao seu coração, porque essa pandemia, essa quarentena é também o nosso deserto. E é um tempo de crescimento com Deus. É isso aí, queridos. Mais uma vez, um forte abraço. Um apertado abacuque. Tchau, tchau.